Olá, tudo bom? Eu sou o Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e hoje eu gostaria de falar sobre o livro História da Loucura na Idade Clássica do Michel Foucault. Pretendo apresentar de maneira rápida para você entender se tem interesse em ler, em se aprofundar ou se há uma leitura para depois, se de repente em outro momento. Tudo bem? Uma apresentação. Então primeiro se inscreva no canal e bora pro vídeo. A História da Loucura na Idade Clássica foi publicado originalmente em 1961. Foi a tese de doutorado do Foucault, que teve como orientador o filósofo Georges Canguilhem, que tem uma série também aqui no Colunas Tortas sobre as noções de o normal e o patológico. Aqui há vídeos também sobre o Canguilhem. O livro mais importante... ele foi mais importante por conseguir analisar o processo de transformação da loucura em doença mental, que culmina naquilo que a gente entende por doença mental, e como que passaram a ter critérios, avaliações, mecanismos de encarceramento, de internamento, mecanismos de controle, mecanismos de identificação da loucura ao longo do tempo. Todo esse trajeto é a figura da nau dos loucos, um barco destinado a levar os insanos incontroláveis de uma cidade para outra, de tal modo que a brisa do mar acalme seus ímpetos e ao mesmo tempo excluindo sua presença da comunidade. Ao mesmo tempo entregando para o louco a possibilidade do além. A exclusão também poderia acontecer em lugares de aprisionamento de loucos, como a Torre dos Loucos de Caen, na região da França, as prisões de Nuremberg, região da Alemanha, em que os loucos eram já chicoteados publicamente. No entanto, havia pessoas que ofereciam auxílio a favor deles, através de lugares de peregrinação. A figura do louco passou a assombrar a imaginação das pessoas através da produção artística, acadêmica. No século XV, a loucura tomou lugar da morte como elemento de assombração no imaginário popular. E essa loucura vista por Foucault na História da Loucura não é aquela designada pela psiquiatria ou pela psicologia, ou seja, não se trata de uma loucura acabada que vai ser validada ao longo da história na pesquisa. Um diagnóstico universal que estaria sendo validado pela pesquisa histórica, né? Não se trata disso. Pelo contrário, a busca da loucura é a busca pela constituição da loucura a partir das relações que são sempre de época. E assim, uma busca pela formação discursiva da loucura e suas possibilidades de transformação, de rompimento ou de continuidade. O procedimento de análise utilizado no livro quebra a tradição do racionalismo moderno e do pensamento filosófico ocidental. Quando faz isso, permite reinventar o contemporâneo de maneira criativa e revolucionária. Isso porque a razão é descentralizada e é historicizada. O ponto é, como ela se tornou o balizador da constituição da subjetividade ocidental? O livro não traça somente, uma crítica à psiquiatria, ele produz uma reviravolta em nossa posição diante dos nossos costumes, das nossas tradições, das maneiras como a gente entende que se deve viver no mundo, que se deve existir. E eu vou colocar aqui um pedacinho da janta filosófica em que falamos também sobre isso. É rapidinho e o vídeo continua em seguida. A gente lembra daquela figura do homem-elefante, né? Que era uma pessoa que tinha uma doença genética, o corpo dele era cheio de tumores ali, e ele percorria com essas caravanas circenses, e as pessoas se espantavam com aquilo, ficavam, enfim... ao mesmo tempo que se espantavam, elas ficavam também, de alguma forma, enfim, absorvidas por aquele conteúdo, né? Pagavam para ver aquilo. Isso me faz lembrar também de uma passagem do livro História da Loucura, do Michel Foucault, em que ele está falando daquele grande internamento que houve como solução para a questão da loucura, em um período, em período clássico, que para o Foucault corresponde ao que a gente chama de iluminismo, séculos 17 e 18, toda pessoa que de alguma forma desviasse de alguma conduta, era tida como desatinada. Isso incluía alcoólatras, vagabundos, que eram pessoas que circulavam na rua, enfim, desempregados, se quisermos a linguagem de hoje em dia, mas enfim, chamava-se de vagabundos, pessoas miseráveis, mendigos,
homossexuais, enfim, tomava-se tudo como louco, incluía-se nessa categoria louco, né? Uma categoria que de tão multiforme que era, ela nem tinha um conteúdo próprio, né? Ninguém sabia o que era loucura exatamente, mas de todo modo, tudo que desviasse de alguma forma se internavam em grandes hospitais, acorrentavam-se até essas pessoas, né? E esses hospitais, em determinados dias, eles eram abertos ao público, né? Para que as pessoas viessem fazer visitas, as pessoas viessem e o Foucault relata que as pessoas vinham, levavam a família para ficar vendo ali aquelas pessoas nos pátios, num ambiente completamente degradado, enfim, vendo aquele espetáculo do horror. E até o ponto que isso se gerou um problema ético, começou a ser discutido ali entre os gestores ali desses asilos, desses internatos, falar, poxa, será que continuamos abrindo para o público ver, porque isso já está gerando um certo constrangimento. Então, de certa forma, não é de hoje, né? Isso que a gente, essa certa pulsão que a gente tem, e eu falo a gente, eu posso me incluir nisso porque eu devo confessar uma coisa para vocês. Esse último Big Brother que teve, que foi o Big Brother da Carol Conká, coisa e tal, eu assisti do começo ao fim. E eu, enfim, queria assistir. Eu não perdia um episódio, assim, sabe? Era como se fosse um jogo de São Paulo, que eu não perco um episódio, sabe? Então eu ia lá e queria assistir ali. Eu tinha alguma pulsão de querer ver aquilo ali, querer ver as tretas. De alguma forma, me sentia mais... Meu gozo era maior, né? Meu gozo era maior quando tinha conflitos ali nos episódios, quando tinha treta. E os episódios em que não tinha treta, eu achava mais sem graça. Então, assim, é uma questão que, assim, realmente, como entender, né? Como entender essa nossa... Não seria talvez uma identidade, né? Uma identidade, de alguma forma? Quer dizer, todos nós, de alguma forma, temos falhas, né? Sejam falhas físicas, né? Como disse o Paulo, sejam falhas morais. E será que aquilo que nós queremos ver ali também não são falhas físicas e morais que, de alguma forma, correspondam às nossas próprias falhas? Agora eu cito Eduardo Henrique Guimarães Torre sobre 3 pontos que fazem do livro um livro relevante. Em primeiro lugar, a problematização das relações entre a loucura e a desrazão a partir de um novo entendimento sobre o status da racionalidade, que coloca, ao ser colocado em questão esse status da racionalidade, aqui também fica incluída a racionalidade psiquiátrica. Isso torna Foucault praticamente um herege do ponto de vista do poder científico dominante na modernidade. E nisso se insere aí, nessa problematização que nós estamos nos referindo, a questão da produção da verdade também, pelo médico, pelo psiquiatra. Em segundo lugar, na história da loucura, Foucault faz uma crítica ao poder psiquiátrico, que é analisado como parte de estratégias e táticas de dispositivos de controle do poder disciplinar. Isso nos séculos XVIII e XIX, quando da constituição do sistema capitalista. É claro que essa proposição tem sentido no conjunto da obra do Foucault, mas já esboçado inicialmente que a psiquiatria é uma das engrenagens do sistema quando Foucault coloca em questão o poder do médico e sua neutralidade. Em terceiro lugar, não menos importante, encontramos no pensamento de Michel Foucault, desde o início, a investigação sobre outras possibilidades de compreensão do que é o fenômeno da loucura, abrindo um vasto campo de problemas, assim, de indagações, de perplexidades, para qualquer campo que dialogue com o texto Foucaultiano, colocando em questão a noção de normalidade na sua forma própria.
Em outras palavras, é aí que a gente tem algo que escapa à codificação da loucura. A noção de uma verdade psicopatológica como única autorizada para discutir sobre o louco, que era considerado até então incapaz de produzir sentido e de viver em convivência com os normais. Tudo bem? Fica essa apresentação do livro. Se você gostou, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Todas as segundas-feiras, 7h30 nós temos nossas jantas filosóficas. Se você já conhece meu trabalho, seja membro. Muito obrigado e até a próxima.